A Organização Mundial da Saúde atestou que no ano 2020 a depressão vai ser uma das maiores doenças a assolar o planeta, só perdendo para as doenças cardiovasculares. Para conversar conosco sobre esse tema tão importante, nós trouxemos o médico cardiologista, Dr. Fabiano Nunes. Doutor Fabiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. O que é a depressão? Bom, a depressão é classificada como um transtorno do humor, para separar dos estados depressivos considerados normais, entre aspas. Seria a depressão reativa. As pessoas que no Natal, Ano Novo, em algumas datas festivas, entram num estado de melancolia, aqueles que estão internados e depois têm alta e passam por um problema de melancolia também, o estado de luto por perda de entes queridos, são considerados reações emocionais normais. Elas são temporárias, transitórias. São tristezas que advêm na vida da gente. E elas têm uma duração. Depois de um tempo, naturalmente elas vão melhorando. A depressão é um distúrbio do humor. O humor é o estado emocional sustentado. Ou seja, quando esse estado de melancolia e tristeza ultrapassa o tempo que seria esperado para um evento que impacta a vida, dizemos que é um transtorno do humor. É um distúrbio do humor. Que tempo seria esse? Porque vai variar de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa, mas algumas situações, como por exemplo, uma internação, a pessoa que tem um distúrbio cardíaco e fica internada. Em 3, 4 meses, aquele estado de reação melancólica normal tende a ir melhorando. Se ultrapassa 3 meses, ultrapassam 6 meses, é possível que haja um estado de depressão doença. Certo. E o que se pode fazer a respeito? O que a medicina já tem atualmente para ajudar o doente? Porque, veja bem, muitas vezes a pessoa está com esse problema e não se deu conta disso. Ou mesmo alguém pode já estar convivendo há algum tempo com um amigo, com um dos seus amores familiares que tenha depressão e não consegue perceber isso também. Como é que a gente consegue perceber assim mais nitidamente e o que a medicina já tem para nos auxiliar com isso? Bem, o que a pessoa pensa, sente, é muito característico, muito peculiar. Por exemplo, acreditava-se que na depressão a pessoa apenas chorasse, mas hoje se sabe que, na verdade, é uma dificuldade de se emocionar. A pessoa tem uma dificuldade, inclusive, de chorar. É porque o mundo lhe parece como se estivesse sem cor, sem brilho, sem vida, sem atrativo. A pessoa como que não sente mais emoção nas coisas que naturalmente ela sentiria emoção. A vida é como enxergada através de um mundo pálido, opaco, sem brilho, sem vida. Isso tem fase? Por exemplo, isso pode se cronificar? Começar de um jeito e depois vai aprofundando, aprofundando? Sim. À medida em que não há o tratamento, lentamente a pessoa vai passando a não sentir mais interesse pelas atividades que lhe eram prazerosas. Depois ela começa a se afastar. E nem as atividades que eram obrigatórias ela começa a fazer porque ela não tem interesse. Ela vai se desligando da vida, paulatinamente, ela vai como que se desinteressando da vida. Existe uma alteração do sono. Aquela insônia de dificuldade de dormir é mais comum na ansiedade. Na depressão, o fato mais comum é a insônia terminal. Ou seja, 3, 4, 5 horas da manhã a pessoa acorda e não consegue dormir direito. Há alterações da fome, principalmente a perda do apetite. Alterações na área da sexualidade, há um desinteresse, cada vez uma menor vontade de se relacionar no ciclo sexual normal, alterações glandulares, como por exemplo distúrbios da menstruação, a menstruação pode até desaparecer, enfim, é toda uma constelação de sintomas que pode ir avançando, e inclusive em relação aos pensamentos negativos, pensamentos de não existir. A pessoa começa a ter os seguintes pensamentos: olha, seria melhor se eu não estivesse aqui, se eu não existisse, se eu morresse talvez isso acabasse logo, se eu morrer ninguém vai sentir a minha falta. Ela primeiro começa com pensamentos de não existência. Seria bom se eu acabasse logo com isso e talvez o meu sofrimento terminasse. Numa fase mais avançada, pode acontecer ideias autênticas de suicídio, de deixar de existir, até chegar a um período onde pode até se observar. E existe uma pergunta muito fácil e que a pessoa deprimida, ela responde bem esse tipo de pergunta. Nós questionamos o seguinte: você tem pensado besteira? A pessoa diz, tenho pensado besteira. Ela sabe qual é a besteira. São esses pensamentos de não existir. Então, o que a medicina pode oferecer? Um diagnóstico precoce e um tratamento muito mais efetivo.
Certo. Agora, nós sabemos que ao tratamento médico, que é muito importante, nós devemos realmente procurar, se temos essa sintomatologia, nós podemos aliar também o tratamento que a doutrina espírita pode nos veicular. Não é, doutor? Que tratamento a doutrina espírita pode ajudar a oferecer? Bem, a doutrina espírita nos dá uma complementação da ciência. A ciência mostra uma série de causas para a depressão. Causas físicas, orgânicas. Algumas pessoas têm doença na tireoide e por isso têm depressão. Outras pessoas têm alguns tipos de infecções. Há algumas situações orgânicas, até medicamentos que são tomados, que causam a depressão. Entretanto, muito se correlaciona também com uma hereditariedade, com uma tendência genética, que leva, parece que é esse o substrato, leva a uma diminuição de neurotransmissores nas áreas do comportamento emocional, justamente que dão essa visão colorida da vida. São áreas de um sistema chamado sistema límbico, principalmente serotonina e dopamina. Então, a diminuição dessas substâncias químicas no cérebro podem ocasionar problemas nesse sentido. É o substrato neuroquímico da depressão. Mas a doutrina espírita nos dá outras informações muito importantes. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, no capítulo Distúrbio Depressivo, nos traz o seguinte esclarecimento. Essa alteração da química cerebral vem de outras existências. Nós, enquanto espíritos, passamos por situações de perda, de luto, de culpa. E esse nosso psiquismo sofrido, ele impacta, ele lesiona, estigmatiza a delicada estrutura do corpo espiritual, do perispírito. Então, ao reencarnarmos, esse estigma no nosso corpo espiritual faz com que os genes eles recebam uma leitura desarmônica, desequilibrada. E essa vai ser a explicação, à luz dos conhecimentos do perispírito, para as alterações que fazem, naquela parte do sistema nervoso central, faltar a serotonina e a dopamina. E mais, Filomeno de Miranda nos explica que a presença daqueles espíritos que estiveram envolvidos conosco naquela situação traumatizante faz também com que podem desencadear esse processo. Agravam a situação, porque as ondas mentais desses espíritos bombardeiam o cérebro, trazendo maior alteração dessa química cerebral. Então, há 3 contextos para a doença depressão. Uma alteração física, orgânica, neuroquímica, um estigma na delicada estrutura do cérebro perispiritual e a presença de uma pessoa, de um espírito, de um desencarnado, implicado nessa situação traumática, cujas ondas mentais ainda aumentam o desequilíbrio da química cerebral. Agora você deve estar pensando assim, então o que eu devo fazer? Já percebo que eu tenho esse problema, vou procurar um médico, ou já procurei um médico, e agora? O que a Casa Espírita pode me oferecer para me aliviar, me ajudar a superar esse problema? Bem, antes da Casa Espírita, é preciso procurar a Casa Médica. Isso. A depressão, ela, ao contrário do que muitos advogam, ela não responde muito bem ao papo inicialmente, porque falta uma substância química no cérebro. Então, a psicoterapia, ela numa fase inicial é muito mal recebida. Ela não produz os efeitos, porque está faltando uma substância química no cérebro. Então, a primeira abordagem, ela é médica, terapêutica, medicamentos que vão lentamente elevando o nível desses neurotransmissores no cérebro. Que podem não responder de imediato. A gente tem que ter paciência e saber que isso é um tratamento longo, que vai surtir efeito. Olha, temos observado que lá para o 3º, 4º mês é que podemos começar a dizer, olha, essa medicação está começando a produzir resultados. E o passe pode ajudar também, não é? Paralelo, até dinamizar esse processo. Exatamente. Não é? Em paralelo, a terapêutica que o Centro Espírita pode nos oferecer. O passe, que é uma transfusão de bioenergia, a intervenção dos espíritos amigos, dos mentores espirituais, a prece, assistir às reuniões onde a pessoa vai educar-se como espírito, vai receber o socorro também nessa problemática, o espírito que precisa do reparo, do reajuste junto de nós, no caso da interferência obsessiva. E aí sim vai abrir caminho para que a psicoterapia de apoio possa efetivamente funcionar. Então, se o problema é complexo e são 3 aspectos, o orgânico, o perispiritual e a interferência obsessiva, o tratamento ele também tem que ser múltiplo. Isso. O tratamento químico, médico, o tratamento espiritual e a psicoterapia do amor.
Muito obrigada, doutor Fabiano, pela nossa entrevista. E se você está sentindo algum problema ou tem amigos, parentes que passam por esse problema também, procure o apoio da medicina e procure também o apoio da Casa Espírita, que poderá oferecer a você a prece, a leitura edificante, o tratamento do passe, enfim. Fique com Deus e um beijo no seu coração.